A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no livro de Êxodo, capítulo 3, verso 1. Lemos assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus a Horebe. Ontem nós falamos de 12 elementos de Deus no livro de Gênesis. Hoje eu quero falar de 12 elementos de Deus no livro de Êxodo. A começar aqui com Êxodo 3:1, o monte de Deus. O monte de Deus, Horebe. A pergunta é, mas todo monte não é de Deus? Todo monte é de Deus, sim. Mas aqui Deus escolheu manifestar a sua presença. Por isso que o monte Horebe, ou a península do Sinai, acabou ficando conhecido como o monte de Deus. E vai repetir várias vezes no livro de Êxodo, o monte de Deus. Então, o primeiro elemento aqui, o monte de Deus. Vamos ao segundo elemento que encontramos em Êxodo, capítulo 4, verso de número 20. Tomou, pois, Moisés, sua mulher e seus filhos, e os levou sobre um jumento, e tornou à terra do Egito. E Moisés tomou a vara de Deus na sua mão. Essa vara era a vara de Moisés, mas depois dos milagres que Deus realizou, transformando aquela vara numa serpente e depois de volta na vara, ela ficou sendo chamado a vara de Deus. Quando Moisés perguntou como é que ele ia libertar o povo, Deus perguntou: o que tens na tua mão? E ele tinha uma vara. Agora essa vara vira a vara de Deus. Quando nós colocamos nas mãos de Deus o que temos, acaba virando algo de Deus. O monte aqui é o monte de Deus. A vara também é a vara de Deus. Êxodo, capítulo 8, versículo de número 19. Lemos: Agora, pois, envia e recolhe o teu gado e tudo que tens no campo, e o homem e o animal. Aqui está declarando 8, verso 19. Então disseram os magos de Faraó: isto é o dedo de Deus. Até os magos de Faraó, no Êxodo 8:19, tiveram que admitir que o que estava acontecendo era o dedo de Deus. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Então nós temos o monte de Deus, a vara de Deus, o dedo de Deus. Agora, Êxodo capítulo 9, versículo 28, diz assim: Orai ao Senhor, pois que basta, para que não haja mais trovões de Deus. Eram julgamentos de Deus, e os trovões, as saraivas, nem saraiva, e eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Os trovões de Deus. Então temos em Êxodo o monte de Deus, a vara de Deus, o dedo de Deus, os trovões de Deus. Êxodo capítulo 14, versículo de número 19. Lemos em Êxodo 14, 19. E o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel se retirou e ia atrás dele. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e os pôs atrás deles. O anjo de Deus, o mensageiro de Deus, o anjo de Deus que ia adiante do povo, agora sai e se fica atrás do povo. O monte de Deus, a vara de Deus, o dedo de Deus, os trovões de Deus, o anjo de Deus. Êxodo capítulo 18, versículo de número 16, lemos: Quando tens algum negócio
Vem a mim para que eu julgues entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. Aqui temos duas coisas: os estatutos de Deus e as leis de Deus. Olha como é importante conhecer os estatutos de Deus, ou seja, e conhecendo o estatuto, conhecer a vontade e as leis de Deus. Há várias leis que Deus estabeleceu. Essas leis, o decálogo, que era as leis moral, do que Deus pede de cada um de nós, as leis de Deus. Portanto, temos no livro de Êxodo o monte de Deus, a vara de Deus, o dedo de Deus, os trovões de Deus, o anjo de Deus, os estatutos de Deus, as leis de Deus. Ainda em Êxodo 18, 19, há mais coisas, há muitas coisas de Deus. Diz aqui, Êxodo 18, versículo de número 19: ouve agora a minha voz, e eu te aconselharei, e Deus será contigo. Se tu pelo povo diante de Deus, e leva tu as coisas de Deus, ou as coisas a Deus, as coisas de Deus. Temos aqui que devemos levar as coisas de Deus. Se preocupe com as coisas de Deus. Vamos agora a Êxodo, capítulo 19, versículo 17. Algo interessante de Deus aqui, ó. E Moisés levou o povo fora do arraial, ao encontro de Deus. Como devemos ir ao encontro de Deus? E que encontro maravilhoso é esse, o encontro de Deus. E puseram-se ao pé do monte. Todos saíram de suas tendas para ir ao encontro de Deus. Será que nós também vamos ao encontro de Deus nos finais de semana na casa de Deus? Êxodo, capítulo 31, versículo 3, e ontem nós começamos os 12 elementos de Deus em livro de Gênesis com esse, mas agora aqui é o 10º elemento. Êxodo 31, verso 3, e o enchi do Espírito de Deus. O Espírito de Deus tem que estar presente. E olha como o Espírito de Deus é maravilhoso, enchido o Espírito de Deus de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo artifício. O Espírito de Deus sempre vem acompanhado de sabedoria, de entendimento, de ciência. O Espírito de Deus. Êxodo 32, verso 16, para terminar, lemos assim: e aquelas tábuas, as tábuas da lei, era a obra de Deus. Então aqui encontramos a obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus. A escritura de Deus. Então temos a escritura de Deus esculpida nas tábuas de pedra. Muito bem, 12 elementos de Deus no livro de Êxodo. E assistam de ontem, 12 elementos de Deus em Gênesis. O monte de Deus, a vara de Deus, o dedo de Deus, os trovões de Deus, o anjo de Deus, os estatutos de Deus, as leis de Deus, as coisas de Deus, o encontro de Deus, o Espírito de Deus, a obra de Deus, a escritura de Deus. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Acione o nosso canal no YouTube, o canal também de Deus, o canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia. Entre lá no playlist, e no playlist você vai encontrar 238 pastas, com mais 6.850 vídeos. É muito conteúdo da Bíblia para você conhecer as coisas de Deus. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. Deus te abençoe. Amém e amém.